Fala galera conectada aqui no nosso canal Fúria Rubro-Negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo e antes de começar quero deixar os créditos desse vídeo ao canal Nação Fla. Hoje vamos reagir ao vídeo de Roger Flores largando o aço em Vitor Pereira após a derrota da estreia do Flamengo na Libertadores para o Alcas. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Para essa final. O Flamengo tem a vantagem, mas o Flamengo, de alguma forma, aumentou, né, a temperatura dos bastidores, os questionamentos sobre o time. Dá uma olhada na vitória do Flamengo ontem. Lédio faz a crônica do jogo para a gente. Conta na vitória, na derrota do Flamengo ontem. E de que forma o Alcas encontrou a vitória sobre o Flamengo? O Alcas encontrou a vitória contra o Flamengo porque o Flamengo deu todos os caminhos para o Alcas. E sempre por ali, a maioria das vezes por ali, né, Lédio? Lado direito, né? E olha só, a primeira, daqui a pouco a gente vai ver outra muito parecida. Eles vão batendo, o Otero, sai a cobrança de falta do Otero, que chuta muito bem, a bola bate no desvio do Santos, vai na trave. O Alcas achando muito espaço. O Flamengo melhorou um pouquinho na segunda parte do primeiro tempo, ali conseguiu chegar um pouquinho. Enfim. Sempre nas costas do Marinho e, obviamente, sem o Felipe ter... O Felipe um pouco lento, sem ritmo. Fazer essa cobertura. O Pablo a mesma coisa pelo outro lado, com o menino Wesley, que é muito jovem para esse tipo de jogo. E o Alcas foi começando a gostar. Bonito dá pra gol, gente né? chegar. Bonito gol. Esse gol do Matheus França. Aí foi um gol praticamente isolado, uma jogada individual no finalzinho do primeiro tempo. E dava, cara, o estádio não estava com pressão, o Flamengo faz 1-0, o Alcas é limitado, por mais que esteja apertando, o Flamengo vai conseguir voltar com um bom resultado. Só que o Flamengo voltou pior no segundo tempo. E o Alcas mais forte. O Castilho começou a jogar bem, um jogador de frente, mais rápido, que é um time muito forte fisicamente, o Alcas, e não tem muita velocidade. E o Castilho... Enumerando, desculpa, Léo, mas o Castilho... tudo pela direita. Podemos trocando figurinha. E o Castilho começou a fazer diferença. Essa bola foi em cima do Santos, facilitando para ele. Mas você vê, em cima o Alcas ganhava, por baixo o Alcas ganhava. E o Flamengo dava todo o espaço na hora do contra-ataque do Alcas. Olha como é que o Alcas tem facilidade para jogar. Esse aí é o Castilho. É o jogador que vai fazer o primeiro gol. Fez um ótimo segundo tempo. Vem cá, ele limpa a jogada e a defesa do Flamengo está completamente espaçada. Em nenhum momento diminui e o jogador... Porque não tem característica, nem Rodrigo Caio é o homem dessa pegada. Nem o Vidal. Tirar o espaço e nem o Pablo. De novo, olha lá o espaço. Esse é o gol anulado. Esse é o gol anulado. Mas olha o espaço que o jogador tem. Depois desse gol anulado aí, velho, os caras... Ganhou força demais, tá? Olha, eu sinceramente, eu não vi falta nesse lance, tá? Até foi, aquela falta que você vê no VAR, né? Aí pois é. Câmera lenta. Você achou falta, Roger? Então, eu até acho falta, mas para mim é interpretação. Tem gente que acha que não é como você, o VAR não tem... Eu acho que o VAR não tem que se meter nesse lance. Mas... E aí o erro da defesa, e o Santos também sai muito mal nessa jogada. Aí é o gol da vitória do Ordões. Enfim, foi uma atuação muito ruim do Flamengo como um todo. Agora, defensivamente, terrível. Muito mal defensivamente. Me lembrou, Roger, inclusive, o Flamengo defensivamente jogou contra o Al Hilal. O primeiro jogo contra que o do Flamengo Mundial, foi eliminado do Mundial, que o Flamengo errou muito defensivamente. Mas naquele jogo ainda você tem uma desculpa que o Gerson foi expulso e jogou com -1, né? No fim do primeiro tempo. No primeiro tempo, ele toma o primeiro gol, depois ele se organiza. E toma de pênalti num erro ali do Mateuzinho. Aí toma empata, tinha até chance de ter virado o jogo ali no primeiro tempo, e tem o erro ali do Gerson na expulsão. E aí, obviamente, o segundo tempo é um time que precisa, como era um jogo só, precisava atacar, precisava se expor com um jogador a menos, então aí fica um buraco mesmo. Ontem é inadmissível o que aconteceu. Sabe o que acontece? É quando um time erra tanto defensivamente, aí não é uma questão contra, é uma coisa... Eu achava que o meio-campo do Flamengo ficava espaçado só quando jogava com 3 zagueiros. Ontem, nesse outro esquema que o Flamengo jogou, continuou espaçado o meio de campo. Jogadores ali, sei lá, tava perdido. Eu não me lembro de ter ouvido, nem de ouvir falar o nome do Marinho no jogo, para vocês terem ideia. Contra o Vitor Pereira, contra qualquer um. É que o time tá mal treinado.
está mal ajustado. Ele está sem padrão defensivo. Entendeu? Com 20 jogos na temporada, sem padrão de tudo. Você tem que ter um plano defensivo de jogo que não deixa tanto espaço para o adversário. E aí a gente fica, Roger, só para completar. O Fla-Flu, o Flamengo jogou bem no segundo tempo. Jogou tão bem assim mesmo? Eu não vi isso, não. Fez um segundo tempo melhor que o do Fluminense. Ou foi o Fluminense que foi muito mal no segundo tempo? Porque no primeiro tempo o Fluminense foi melhor que o Flamengo, cara. A bola só não entrou. A gente olha muito, às vezes tem que se criticar um pouco, a gente olha muito pro resultado. Eu acho que o Flamengo não foi tão bom assim quanto o Fluminense. O Fluminense que jogou muito abaixo do que ele pode. Fala. Não, que a questão do Flamengo em relação a esse time alternativo, que é um time muito titular e se vestiu outra camisa do futebol brasileiro, Rodrigo Caio titular em qualquer time, Felipe Luiz, tem um grande elenco, Everton Ribeiro, Gabigol. Então esse é um time titular, é um time pesado, que pode encarar qualquer adversário em qualquer lugar. Esse time que jogou ontem. E se o Flamengo aposta em 2 times, olha, eu vou jogar sempre aos finais de semana com esse e meio de semana eu vou jogar com esse time. Competição do Campeonato Brasileiro é um e Libertadores e Copa do Brasil vai ser outro. Ele tem que estar bem treinado. O Flamengo tem que treinar bem o seu time alternativo. Porra, e com o Dorival Júnior, cara, era assim. O cara jogava com o time no Brasileiro, o time era o reserva e jogava bem. Copa do Brasil, outro time. Parecia que a Libertadores, outro time. E o time não jogava mal, o time rendia, o reserva às vezes até rendia mais do que o titular. E isso está escancarado que o Vitor Pereira ainda não conseguiu. Se ele não conseguiu dar uma cara para o time titular, imagina para o time reserva, fazendo 11 modificações. Não pode se conceder ou conceber um time mal treinado da maneira como o Flamengo está. Mesmo o time alternativo, o time reserva. Porque o Flamengo tem condição de entrar com o time reserva para encarar qualquer adversário em qualquer lugar. Agora, para trazer alguns dados dessa questão defensiva, né? Eu ontem estava pegando as escalações do Flamengo desde que começou a jogar com 3 zagueiros, que foi aquele jogo contra o Fluminense em 8 de março. Vai fazer um mês agora. 2-1 Fluminense. Exatamente. Não teve nenhuma repetição da linha de 3 consecutiva. Né? Começa... Eu acho que o Flamengo começa a jogar com 3 zagueiros contra o Vasco no jogo que ele perde. Foi contra o Flamengo, eu chequei ontem. Certeza? Absoluta. Que ele falou, não, joguei bem, não sei o quê, aí ele mantém 3 zagueiros contra ele joga primeiro contra o Fluminense. Contra o Vasco. Contra o Vasco, última rodada. Não sei, contra o Vasco 3-2. O 3-2 para o Flamengo. Foi o segundo. Não, o primeiro. Primeiro foi 1-0, gol do Puma. Isso, esse aí. Beleza, bom. De toda forma, mas o raciocínio é a diferença da linha de 3. Independentemente, a questão é que não teve uma repetição da linha de 3. Então, teve Pablo, Rodrigo Caio e Léo Pereira. Depois teve Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Pablo. É porque contra o Vasco ele jogou com o Thiago Maia de zagueiro. Por isso que, Roger, de repente, você puxou todo mundo toda hora, você não viu, mas ele joga com o Thiago Maia de terceiro zagueiro. Ele já tinha mudado o esquema. Mas, de novo, não repete as pessoas. Não repetiu. É isso que eu quero dizer. É porque com esse sua esquema, premissa está valendo. Exatamente. Com esse esquema, tanto que ele volta contra o Fluminense com 3 zagueiros mesmo, falando, não, eu gostei do time com um terceiro zagueiro, que ele tinha adaptado o Thiago Maia por ali. Isso. Aí ele entra contra o Fluminense 8 de março. Pablo, Rodrigo Caio e Léo Pereira. Depois ele entra com Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Pablo. Depois Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Davi Luiz. Depois Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira. E aí ontem foi Pablo, Felipe Luiz e Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Então, assim, começa por aí. Você está treinando um time de 3 zagueiros que você varia os 3 zagueiros. Ou, inclusive, a terceira pessoa que vai fazer a função de zagueiro, que uma vez foi o Thiago Maia, como lembrou o Roger, e agora foi o Felipe Luiz. Então, assim, já é complexo você manter, mudar um esquema, fazer um esquema de 3 zagueiros. Se você muda o tempo inteiro os 3 jogadores que vão jogar ali, acho que é mais difícil você ajustar. As laterais têm se mantido Varela, porque o Mateuzinho está machucado, e o Ayrton Lucas, que tem jogado bem. Mas eu acho que tem esse primeiro ponto. O outro ponto dos números, que eu estava vendo nos jogos mais, contra adversários mais importantes. Então, eu peguei o mata-mata do Carioca, a Supercopa, a Recopa e o Mundial. Uhum. São 9 jogos, contando com o de ontem da Libertadores. Contei o de ontem da Libertadores também. O Flamengo fez 19 gols e sofreu 15. Ele só não sofreu gol no jogo contra o Fluminense agora. Então, é um time que ainda, mesmo com as mudanças, é muito instável defensivamente. E eu acho que as constantes trocas nesses 3 zagueiros aí também não ajudam nesse sentido. Teve lesão do Davi Luiz, é verdade, mas enfim. E eu acho que ontem me chamou ainda mais a atenção, porque o problema defensivo ele é mais recorrente. Mas me chamou mais a atenção a desorganização no ataque.
Porque tem um lance aos 35 do primeiro tempo que o Everton Ribeiro, ele tá no entrelinhas ali, ele toca na profundidade pro lado esquerdo. Quem supostamente estava fazendo a função do lado esquerdo? O Marinho. Só que ele não estava aberto pelo lado, porque ele gosta de jogar pelo lado direito. Ele ficou o tempo inteiro chamando então, o jogo assim, ele não estava dando a profundidade pelo lado esquerdo. Depois, quando o Ayrton Lucas entra, até tem um pequeno ajuste nesse sentido. Só que aí, no segundo tempo, lembra a bola que o Gabriel reclamou com o Everton Cebolinha? Sim, que... Aconteceu de maneira muito recorrente no segundo tempo, a quantidade de vezes que o Flamengo tinha a bola e tinha espaço, porque o Alcas deu espaço. Muito. Só que ele não tocava, parecia que eles não sabiam aonde os jogadores estavam. Sabe? Essa falta de entendimento do jogo. Peraí, eu vou tocar aqui, o outro vai correr aqui. Sabe? É esse tipo de coisa que também eu tenho sentido falta no Flamengo. Não sei se tem a questão de troca também de jogador, que aí fica mais difícil você saber onde cada um tá. Mas ontem Você viu o que o Everton Ribeiro falou na chegada agora? Que o Flamengo fez o jogo errado no segundo tempo. Não era um jogo de ataque de espaço, de jogar em velocidade. Era um jogo para ter controle. O Flamengo, às vezes, se perde nas questões conceituais. O que a gente vai fazer? Essa imagem do Gabigol é clara. É um ficar com a bola, né? Ficar com a bola, o outro não tocando. E pelo resultado, que era positivo, estava ganhando o jogo, e pela altitude. E outra coisa... Porque o segundo tempo ia sentir mais. Quando você está na altitude, quanto mais ação física você faz... De ataque de espaço, mais cansado você fica. Eu preciso abrir uma janela agora. Tá aí, galera, o Flamengo agora vira sua chave. É isso aí, rapaziada. Deixar aí os créditos aí ao canal Nação Fla. E o Roger Flores mandou o papo aí, ele junto com os comentaristas aí da Sport TV, sobre a derrota do Flamengo, o esquema tático do Vitor Pereira, que não tem sendo bem visto, né? Tanto por torcedores, por comentaristas e etc. Deixa aqui nos comentários o que você tem achado dessa formação do Vitor Pereira nos campeonatos aí que o Flamengo tem disputado. Eu tenho achado muito ruim, né? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para notícias diárias do Flamengo e curiosidades sobre o clube e jogadores. Aqui é o canal Fúria Rubro-Negra. Saudações rubro-negra!